Aí está enxergando, né? Tá bom. Então, o mais importante que talvez seja conhecer um pouco sobre o que é uma aplicação do enfoque do método de análise de sistemas socioecológicos, como vocês já têm um pouco mais ou menos de leitura, ver também um pouco, assistir às aulas que estão no YouTube, que estou colocando para vocês. É importante também entender um pouco sobre esse marco de por que surge essa necessidade de usar um método de análise de sistemas psicológicos para qualquer tipo de problema, não? Principalmente, como vocês já desde a primeira aula temos visto, a importância sobre os sistemas é praticamente dada como uma forma de organização de hierarquias, de entender como os diferentes problemas, problemáticas, situações complexas vêm sendo dadas no mundo atual, tá? E como os problemas são cada vez mais complexos, também as mesmas soluções também são complexas. E desse jeito, precisamos de múltiplos conhecimentos, de múltiplas disciplinas para tentar enfocar-nos ou tentar resolver um problema complexo. Alguns conceitos que vão aparecendo assim no mundo atual, se podemos ver aqui nesta gráfica, é falar sobre vulnerabilidade, resiliência e adaptação. A vulnerabilidade é praticamente o tipo de escola mais dada à psicologia política, mais sobre as ciências humanas, tá? Que consideram que as condições próprias, tanto dos ecossistemas, tanto da sociedade, é uma questão própria da sensibilidade que eles têm a um problema específico. Por exemplo, uma família que pode estar morando perto do rio é uma família que sofre ou pode sofrer a ocorrência de uma inundação, tá? Desse jeito, é importante para reduzir essa vulnerabilidade, aumentar a resiliência. A resiliência, entanto, não é um termo que existe em contraposição, é um termo complementar, tá? A resiliência é o processo pelo qual nós construímos algum tipo de melhora, de resistência e aumentamos desse jeito as formas em que as pessoas podem enfrentar ou podem fazer frente a um problema específico. Por exemplo, no caso dessa família que estou falando, criamos capacidades adaptativas, nas quais nós reduzimos a precariedade dessas famílias e aumentamos essa capacidade resiliente e resistente que elas podem ter. Mas isso vai depender muito sobre o nosso conceito de vulnerabilidade, tá? Esse conceito, por exemplo, muitas vezes pode mudar entre vulnerabilidade institucional, ou, por exemplo, quais são as condições de uma instituição quando está num sistema democrático deficiente ou corrupto, que é uma instituição muito vulnerável a mudar muitas vezes, a mudar muitas coisas. Por exemplo, em todos os países isso acontece continuamente, né? Quando vocês sabem, vocês têm conhecimento sobre as diferentes situações que vivemos nesses nossos países da América Latina, onde muitas vezes as instituições são corruptas ou são entendidas como um local de fazer negócios em muitas situações, que infelizmente isso vai criar situações problemáticas. Isso é uma instituição vulnerável. Desse mesmo jeito, as comunidades são vulneráveis porque elas não têm uma capacidade financeira ou econômica. Esse é um conceito. Também podemos falar que eles não têm um construto sociocultural importante, ou seu tecido comunitário, social, de falar com o vizinho, não é muito forte, tá? Isso também vai criando ou vai desestruturando os diferentes tecidos sociais. Então, isso cria uma vulnerabilidade. Então, assim, a resiliência vai a reduzir essas vulnerabilidades. Então, vamos a criar instituições muito mais fortes e vamos a criar sistemas anticorrupção, ou, por exemplo, para reduzir a vulnerabilidade das comunidades, também vamos aumentar a sua capacidade financeira, onde eles consigam melhorar ou contribuir às melhoras da mesma comunidade através de créditos, microcréditos muito mais baratos, tentando sempre melhorar as condições de vida dessas famílias,
permitindo o acesso público e gratuito na educação, à saúde, etc. E desse jeito as pessoas conseguem melhorar essas condições de vida, ser mais resilientes. E tudo isso com o sentido de se adaptar no futuro, para o futuro, tá? Essa adaptação, então, vai estar visualmente, vai ser visualizada em caso de que eles tenham um problema acima, um problema próximo, tá? Por exemplo, pode ser que as famílias tenham um problema com as inundações, então, desse jeito nós vamos a melhorar as condições de vida deles para eles poderem fazer frente. Dessa questão, então, tudo está muito enfocado num problema específico, tá? Desse jeito, eu quero mostrar para vocês um exemplo do que nós vinhamos trabalhando durante a primeira fase de um projeto trinacional, que foi trabalhado aqui na cidade do Rio Grande e na cidade de São Lourenço do Sul, que vocês conhecem bem, que, por exemplo, para as duas cidades que estão praticamente como é chamada, na linha na linha ribeirinha da lagoa, eles estão constantemente afetados pelos vazamentos dos rios, por exemplo, do rio São Gonçalo, Rio das Cabeças, e que todas essas situações de precipitação vão sendo aumentadas no momento que vem praticamente o Ninho. Muitas vezes, as situações que ou que nossas cidades estão vivendo, não pode ser uma questão que não esteja chovendo acima diretamente da cidade, mas, no entanto, as águas arriba, tá, na parte mais alta da bacia, eh, isso vai a se encher e depois vai cair, vai se desplaçar diretamente sobre a cidade, como no caso da Oi, São Lourenço do eu Sul. ia dizer, eu moro perto do Arroio das Cabeças. E realmente, quando dá as enchentes, a minha casa já ficou dentro d'água. Toda isso. E essas situações, são situações, por exemplo, no caso, vamos ver os dois casos da cidade de São Lourenço do Sul, e precisamente vamos a falar sobre a Vila da Quinta, que temos aí umas situações de diferentes. Dois tipos de eventos de inundação que nós podemos entender nessas duas cidades, duas locações. São, o primeiro, transbordamentos do rio, arroio, o incremento no nível das águas das Lagoas dos Patos, principalmente porque está um pouco mais enchida, ele vai a revassar, vai devolver as águas do rio, dos arroios, por exemplo, ou também esse alagamento pelas chuvas intensas, extremas, nas partes mais altas, ou diretamente sobre as cidades, que vai criar essa situação de alagamento, como te falas, não? Que tem sofrido. No evento extremo, por exemplo, de São Lourenço do Sul, desde março de 2011, começou a correr praticamente às 8 horas de 10 de março, 60 milímetros diários de chuva, foram 20.000 famílias afetadas, até 3 metros de altura de inundação na parte mais baixa, que nós podemos ver aqui. eh, vou mostrar aqui o ponteiro, aqui. Nesta parte que está um pouco mais vermelha, não? Que foi a situação mais problemática, praticamente toda a metade, mais da metade da cidade, foi declarada a situação de calamidade pública, muitas colaborações entre a população e as mesmas instituições. No entanto, porém, segundo algumas das narrações coletadas pelo INPE, não apresentava sinal de transbordamentos e o perigo foi desestimado. Tá? Nesse momento, por exemplo, uma cidade dessa cidade que sofreu essa situação de inundação, eles não sabiam que isso ia a ocorrer. No entanto, com o perigo desestimado, só algumas situações de excepcionalidades que eles tinham na memória de 1940 que pudessem ter acontecido. Por exemplo, também devemos ter em conta que as instituições nem sabiam que ia a chover ou não tinham jeito de que ia a inundar, que se ia alagar. A causa que, por exemplo, os boletins climáticos para o trimestre não assinalam anomalias nas precipitações, ainda com baixo volume total da chuva para esse trimestre. O que quer dizer que praticamente as autoridades e as comunidades não tinham forma de saber o que ia acontecer.
O hidroestimador, por exemplo, para esse dia, indicava uma precipitação de 100 milímetros, tá? E as mais próximas, as estações pluviométricas mais próximas estavam situadas na cidade do Rio Grande, tá? Então, nesse sentido, o que acontece? Uma situação catastrófica danada, que fora da certeza, não tinha ideia. Agora, o que acontece, por exemplo, constantemente na Vila da Quinta, que te moras aí, que tens a oportunidade de ver e a infelicidade de sofrer essas difíceis situações de ocorrência. Por exemplo, os eventos extremos hidrometeorológicos na Vila da Quinta, para ser mais relevantes, entre setembro e outubro de 2015, com o período de retorno de 2010 até hoje, que praticamente está acontecendo ano tras ano. Pode ser nestes últimos 2 anos, né? Este último ano não tive forma de me aproximar à situação a causa da pandemia. Mas o que acontece, precisamente, ou o que acontece é que as diferentes transbordos contínuos pelo Arroio das Cabeças estão vindo acontecendo no bairro Vila da Quinta. Nós trabalhamos com a escola, agora esqueci o nome, acho que Bento Gonçalves, a escola para poder trabalhar diretamente com algumas crianças. É Bento Gonçalves? Bento Gonçalves. Isso. E nós trabalhamos aí diretamente no projeto para saber o que acontecia durante os momentos de desastre e como isso foi representado, como mudou a percepção das crianças ante as situações de desastres, tá? Por exemplo, no 23 de setembro de 2015 aconteceu um transbordamento com 140 milímetros em 72 horas, tá? Foi uma inundação conhecida como rápido acrescimento. Foram, em total, de 50 famílias afetadas. Teve transporte de sedimentos, lixo e animais aquáticos, gerando infecções pela descomposição dias depois. E importante neste caso, que nesse sentido, as autoridades tinham conhecimento de que isso poderia acontecer a causa da previsão das chuvas, segundo o boletim climático, e acima do normal a causa da oscilação do sul o ninho de alta intensidade. E mais importante, esse é um caso repetitivo de 2005 e também de 2010 que foi acontecido. Na situação da Arroio das Cabeças, a diferença da situação de São Lourenço, que foi uma situação intempestiva, que aconteceu sem conhecimento, no Rio Grande, na Vila da Quinta, é uma situação que vem se apresentando por diferentes e múltiplos fatores. Quais são esses? Uma ocupação informal de algumas famílias que precisam morar aí a causa de uma situação emergencial. Também temos muitas vezes que vem sendo uma quebra ou quebre do canal da Corsã, um entupimento do fluxo hídrico causado pelo lixo, vegetação aquática que vem se entupando aí esse fluxo. Também algumas autoridades falaram que existe também a redução do canal hídrico desse fluxo causado pelas vias de transporte férreo ou outros, cada vez isso vai se fechando um pouco, ano tras ano. Isso vai... Verdade, também. E, infelizmente, não, muitas situações, muitas dessas questões infraestruturais, o que vem criando são novos problemas, vão aumentando ou amplificando o risco. Também temos uma maior probabilidade de modificações, que isso é uma questão importante, antes que as condições meteorológicas. Por exemplo, no São Lourenço, o que aconteceu foi uma questão meteorológica, imprevista, mas no caso da Vila da Quinta, que vem sendo uma coisa praticamente estrutural, é causada pelas modificações territoriais. O mesmo fluxo hídrico, o mesmo fechamento, o entupimento desse fluxo hídrico causado pelas diferentes estruturas. Então, aqui nós devemos parar nesses dois casos, tá? Tendo isso como na nossa mente e pensar como eu posso, aqui rapidamente falando, vendo esse panorama, não assistindo, enxergando essa realidade, como eu posso falar sobre que isso é um sistema socioecológico, não?
nas primeiras aulas, nós falamos, nas leituras, que eu consegui transmitir, é que os sistemas sociológicos, eles não existem per se, eles não existem pelos mesmos. Não é você sair e ver, isso é um sistema sociológico. Não. Um sistema sociológico cresce a partir da ideia de pesquisa, tá? Da pergunta de pesquisa, dos objetivos que eu quero saber. Por exemplo, vocês veem estas situações e vêm sendo dois sistemas sociológicos diferentes com o mesmo problema, as inundações e os alagamentos. Mas o que faz diferente entre esses dois sistemas? Uma diferença de comunicação que eles têm diretamente com as diferentes escalas, tá? O que faz diferente com a Vila da Quinta São Lourenço? A escala da cidade, a pertença da cidade, a relação que tem diretamente com o mundo econômico, ou praticamente as diferentes modificações territoriais que lhe têm sendo dadas, tá? Isso praticamente para quê? Para nós poder ver essas complexidades, tá? Não podemos, então, nesse sentido, aplicar a mesma estratégia para São Lourenço, para reduzir as inundações de São Lourenço, fazer mais resiliente a cidade de São Lourenço ante os alagamentos, como fazemos com a Vila da Quinta. Não é praticamente o mesmo, são duas condições diferentes ainda quando o problema é o mesmo, tá? E por isso é importante pensar que os sistemas socioecológicos são diferentes, mas são diferentes em que? Quatro coisas bem importantes aqui que nós podemos falar dessas dimensões, não? Condicionantes que são parte dos sistemas sociológicos. O primeiro deles, os determinantes biofísicos, qual é o tipo do clima e solos, né? E qual é a dinâmica do paisagem natural, que nós podemos ver muito mais forte no caso da Vila da Quinta, porque ele vem sendo uma zona de de alto risco a causa de ficar muitas vezes por debaixo da altura da lagoa, tá? Mesmo assim, também alguns setores de São Lourenço, mas a Vila da Quinta é mais pequeno, praticamente fica aí tudo em uma situação de risco. E esses determinantes biofísicos que fazem praticamente determinar que uma situação natural possa acontecer. Também que nós podemos falar sobre as condições das forças econômicas, tá? Que estão puxando ou que estão incrementando, por exemplo, o uso do solo na Vila da Quinta, que vai aumentando, que vem se permitindo praticamente com muita pouca regulação ou muitas poucas forças para regular o acesso ao mercado de terras que tem, por exemplo, nesse setor do Rio Grande. E tudo isso vai criando um sistema cada vez mais em risco, não? Vai amplificando o risco, porque permitindo a moradia das pessoas sem nenhum tipo de regulação, sem subsidiar a elas, sem ajudar a elas a achar um melhor local, isso praticamente vai acrescentar as possibilidades de inundação para essas mesmas famílias, que vem sendo depois como criar um novo problema, praticamente. Também vamos saber quais são os estruturantes sociais. Nós devemos pensar praticamente quais são, por exemplo, tanto as condições de vida dessas famílias, por exemplo, no caso da Vila da Quinta, algumas famílias que têm situações emergenciais, de situações econômicas, ou que praticamente não têm outro tipo de acesso a terras, eles devem morar aí. Então, é uma questão estruturalmente social que faz parte, né? Que pode ser diferente também nas condições do São Lourenço, que é uma cidade um pouco mais estruturada, tem um pouco mais de serviços, etc. Então, as indústrias não são as mesmas praticamente porque as pessoas que sofrem a inundação não são as mesmas, tá? E por último, os reconfigurantes políticos, esse tipo de normativas, de permissões, de ordenações do território, de desregularização do território, faz parte dessas condições do risco, tá? Todas essas quatro condicionantes, essas quatro dimensões, todas estão puxando nos mesmos elementos e vão criando novas condições de perigo para as mesmas famílias, para as mesmas comunidades, para os mesmos territórios. Então, assim, se nós pensamos nesse sentido para esses dois casos dos alagamentos,
São condições diferentes. As inundações, ainda assim, quando sai a água, não é praticamente a mesma água. Não é uma água de chuva, é uma água contaminada, poluída, é uma água com fezes, é uma água perigosa, tá? Não é uma água de chuva, talvez. Nossos rios não são praticamente rios muito puros, muito transparentes, não? E isso vai criando, então, praticamente condições cada vez mais perigosas para os territórios. Nesse sentido, para terminar essa pequena mostra, e pensar que sempre que nós falamos sobre sistemas ecológicos, uma coisa é bem importante, é entender a causalidade, né? Como eu falei, os múltiplos fatores que têm esses alagamentos. Nesse sentido, a causalidade que vem do pensamento complexo de Morin, que acho que vimos aí nas primeiras aulas, são, por exemplo, de um jeito assim, bem simples. Causas, como uma árvore, que vocês já fizeram, problemas e os efeitos. Tá? Causas, problemas, efeitos. E como eles estão se relacionando dentro dessas quatro que vemos arriba, que arriba é condições territoriais, reconfigurantes territoriais, forças econômicas, estruturantes sociais e determinantes biofísicos, tá? Nesse sentido, também continuamos, então, tentando de entender de como essas dimensões vão se relevando, vão sendo mais conceituais ou próprias do mesmo problema. Por exemplo, vemos muitos casos que as políticas econômicas neocapitalistas permitem essa inclusão ou essa abertura de territórios que não são que não são bons, que não são em perigo praticamente, em perigo de inundação contínua, tá? Também temos que existe uma institucionalidade frágil, que pode ser ativa ou passiva em diferentes níveis. Ativa, que quer dizer que ela não permite muitas coisas ou é muito fechada para permitir, ou que não, ou que ainda quando tem o controle do território, eles não querem fazer muita coisa, tá? Preferem levar o dinheiro para melhorar outros locais, outros setores da cidade, não? Mas não melhorar as condições de vida dessas pessoas, por exemplo, no caso das pessoas que moram perto do Arroio das Cabeças. E também pode ser passiva, porque omitem fazer coisas, omitem construir infraestrutura, ou praticamente não regularizam o uso do solo, tá? Permitindo Dá que aquelas... licença. Pode falar? Não, quer dizer, e infelizmente na Vila da Quinta realmente é a mais esquecida, né? Parque É, Marinha, Parque São Pedro, todos têm um pouco, não total, né? Mas lá é muito, é esquecida mesmo, isso, infelizmente. exatamente. E essa institucionalidade muito é uma questão de que acontece com nossas instituições, a quem devemos nós reclamar, com quem denunciar, com quem falar, e que essas mesmas instituições consigam melhorar as formas de vida de nós mesmos, tá? Também a expansão econômica e a demanda global dos commodities, por exemplo, no caso da Ilha dos Marinheiros, que nós vemos aí, uma situação muito interessante, porque é uma zona muito importante para a economia da cidade. Então, quando os mesmos agricultores, os mesmos não, fazendeiros, não, bom, as pessoas que cultivam, os mesmos agricultores, eles têm as necessidades, têm mas os preços deles muitas vezes ficam muito mais alto ou muito mais fácil importar de fora batata, cebola, tomate, muito mais barato trazer de fora que comprar aos agricultores locais. Então, porque praticamente vem sendo dadas esse tipo de condições eh, para cada vez mais reduzir custos,
reduzir o valor praticamente dos commodities e das mercancias e que vem afetar diretamente a mesma produção econômica local. E isso vai criando novas vulnerabilidades para as pessoas, porque praticamente isso vai causar novas demandas, bem seja para comprar mais terras ou para mudar as terras de tipo de uso do solo. Também temos as novas afluências, como essas mudanças estruturais da sociedade, porque existem múltiplos bem-estares. Não existe um só bem-estar. Não podemos falar que eu, como pessoa que sou, eu quero me comprar um carro, o meu bem-estar comprar um carro, ter acesso a cinemas, ter dinheiro, etc. Outras pessoas têm outro tipo de afluências. Eu, por exemplo, quero morar na parte rural, eu quero estar mais em contato com o ambiente, mas atualmente as coisas são bem diferentes, existem múltiplos bem-estares, esses múltiplos bem-estares também vão criando novas demandas. Não mesmo antes que as pessoas, por exemplo, compravam o vinho aqui da Ilha dos Marinheiros, agora as pessoas não compram esse vinho, e isso vai perdendo o valor tradicional. E vão comprando outro tipo do vinho chileno, do vinho argentino, porque praticamente tem outro tipo de expectativa sobre a vida, tá? Isso faz parte da realidade, tá? Isso vai reduzindo praticamente os ingressos dessas famílias, mas também vai sendo uma parte da realidade que você não consegue parar. E cada vez mais vamos a ter maior acesso a novas coisas. Os espaços naturais, tá? Existem também um tipo de valoração antrópica formal. Essa valoração antrópica quer dizer que nós não entendemos ou não valoramos, por exemplo, a existência de humedais. Muitos humedais eles servem ou existem como espaços naturais para os alagamentos, para as inundações, para reter as inundações. Então, quando nós entramos nesses locais a causa de regulação política ou de regulação institucional, praticamente fazemos perder esse valor, ou essa funcionalidade que tem essa humedal para reduzir para reduzir os alagamentos. Nesse sentido, vai criando novos problemas. Na parte política, temos uma flexibilização, que é chamada assim, corrupção, favorecimentos. As instituições já não vêm sendo as mesmas, vêm sendo desinstituições. A mesma expansão econômica vai criando novas pressões pela terra, vai modificando uma questão muito importante, que é o mercado de terras. O que tem dinheiro pode morar melhor, o que não tem dinheiro deve morar mal. As novas influências, por exemplo, vão criando novas demandas locais e globais das questões agropecuárias, industriais, urbanas, tá? E os mesmos espaços naturais que vêm sendo desmatados, por exemplo, vão criando uma situação de desregulação hídrica, a causa, por exemplo, que nós destruímos os humedais, que têm essa funcionalidade natural para regular hidricamente as chuvas, agora isso desaparece. E quando vem esse tipo de situações como o fenômeno do Ninho, praticamente vão criando novas perigosidades, perigosidades criando novas inundações. Então, tudo isso vai se misturando, tá? Tudo isso vai criando novos tipos de situações contextuais complexas que vão, por exemplo, no caso, que efeitos tem, por exemplo, o mercado de terras? Existem famílias enriquecidas e famílias empobrecidas. Existe uma plusvalia diferencial onde tem áreas favoráveis para a moradia e áreas desfavoráveis. Então, praticamente, as famílias que têm dinheiro podem morar bem, favoravelmente, e aquelas que não têm dinheiro devem morar nos locais mais inseguros, tá? Isso vai criando praticamente vulnerabilidades sociais, tanto demográficas, habitacionais e econômicas. E isso, no momento Então, as dessas... invasões Exatamente. na próxima ao arroio ali, né, são várias. E são Eu moro várias. uns 4 quilômetros do arroio, né, mas assim, na época chegou na minha casa E também. chegou, imagina a situação tão forte que foi, né? Foi. Então, quando essas vulnerabilidades vão se misturando com uma situação de perigosidade, vai criando uma exposição diferencial, uma exposição heterogênea, onde aquelas pessoas que são mais favoráveis
podem ter menores vulnerabilidades e as pessoas mais empobrecidas, famílias com mais situações desfavoráveis, que moram em situações desfavoráveis, finalmente vão ter as maiores vulnerabilidades e vão estar maiormente expostas. Isso praticamente é um risco produzido. Então, aqui é importante entender que usando os sistemas psicológicos, nós podemos ver todas estas situações, que são muitas, não? Temos coisas de ecossistema, temos coisas da mesma sociologia, temos coisas, conhecimentos da mesma geografia, da mesma etnografia, da mesma institucionalidade, vão criando assim como um panorama muito grande para entender como são as situações e finalmente dar uma resposta, que esse risco não é um risco que pode ser facilmente solucionado através, por exemplo, de deixar de pegar as famílias fora de aí, levar as famílias a outro local, porque praticamente vocês aí estão ainda mantendo uma situação catastrófica natural, tá? Que devem proteger esse humedal. Se vocês fazem simplesmente uma regulação institucional, uma regulação política territorial, mas não estão melhorando as condições das famílias, é praticamente o mesmo, tá? Então, quando nós vemos essa situação do risco produzido, nós devemos ter em conta a multiplicidade, a diferença das situações causacionais, os problemas, os efeitos. Então, assim, no momento de nós poder falar sobre uma situação problemática, não é fácil, é uma questão complexa. Mas sempre foi uma situação complexa, mas agora nós temos as ferramentas, temos o conhecimento, e esse marco teórico, esse núcleo teórico dos sistemas psicológicos, que nos permite misturar isso, porque agora, se nós podemos usar cada uma destas setas, estudar cada uma das setas, vai dar muitas coisas, tá? Como são essas relações entre elas, como elas estão criando um novo produto, como elas estão criando um novo resultado, como elas se combinam finalmente num ponto importante para criar algo novo. Tá? Então, estou praticamente como um mapa estratégico para resolver os problemas, tá? E saber também o que podemos e que não podemos resolver. Por exemplo, não podemos resolver que as afluências da sociedade, tá? Não podemos resolver essas demandas, mas o que sim podemos fazer é reduzir como é chamada? Pode ser chamada a pegada ecológica, o print ecológico que eles deixam, não? Nós podemos reduzir todo esse tipo de situações, depressões e problemas, mas para isso precisamos saber tudo isso, tá? Então, eu queria quise deixar para vocês um pequeno exemplo muito rápido, muito assim, breve, para que vocês conseguissem dimensionar o uso dos sistemas psicológicos como ferramenta, como método para análise espacial, mesmo assim próprio da geografia sistemática. Então, acho que acá terminamos. Sim. Se vocês têm perguntas, comentários, temos 3 minutos antes de passar até a próxima parte, que é apresentar a estrutura da prova. Então, escuto vocês. Eu estou lendo os textos ainda ali, vendo